18 de maio foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Você sabe o que é isso? Nem eu, mas quem vai responder para nós é a doutora Lícia Colodete, que é psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu queria que a senhora explicasse, que esse é um movimento que já existe há 36 anos. Como é que é esse movimento? Bom, é um movimento de trabalhadores de saúde mental que veio para questionar uma lógica da época, né, de tratamento que era voltado para o atendimento hospitalar. Então, naquela ocasião, né? Ela está se referindo a 36 anos atrás, né? Isso. Quando isso de fato começou. Porque essas datas também não são tão precisas, mas, bom, na ocasião, né, enfim, um grupo de profissionais, boa parte deles psiquiatras, inclusive, denunciaram, né, um sistema, né, de atendimento que não se entendia como se fosse uma coisa mais eficiente, quer dizer, existiam muitos pacientes que ficavam internados por longos períodos em instituições asilares, né, essas instituições, elas adquiriram também um caráter muitas vezes punitivo, enfim, essa triagem dos pacientes, né, quando eles eram internados, né, não tinha uma triagem muito clara, quer dizer, boa parte dos hospitais, inclusive, não tinha, vamos dizer assim, uma recepção médica, né, um psiquiatra que fizesse uma avaliação, era possível que familiares, polícia, né, ou por questões morais, adversas, sociais, né, encaminhassem aquela pessoa que estava numa situação que eles entendiam que não se adequava àquela realidade deles. Era mais um tratamento agressivo do que de acolhimento? Não é que o tratamento era agressivo, veja bem, o hospital psiquiátrico ele não surgiu com uma intenção de maltratar o paciente, muito pelo contrário. Então, esse modelo, né, hospitalocêntrico, ele veio como uma resposta a um período em que não existia nada também de atendimento. O paciente psiquiátrico ele não era nem, não entrava na pauta, né, do planejamento dos cuidados em saúde. Então, quando os hospitais psiquiátricos foram construídos, eles vieram com uma proposta de acolher as pessoas, né? E eles tinham uma estrutura até, né, bastante moderna, assim, para a época, assim, com consultórios de clínica, né? Alguns até mesmo centro cirúrgico, enfim. E uma assim, das estratégias, né, de cuidados assim, para essas pessoas, porque entendia que elas não se adequavam à convivência social, era de criar, de eles estarem em espaços, hoje a gente chama asilares, mas assim, de espaços isolados, como se fossem casas, as pacientes moravam lá, ficavam lá durante muitos anos. Então, em princípio, a intenção, né, era de cuidado. E o que aconteceu foi que essas estruturas, assim, até aí eu estou falando por mim, imagino, assim, até porque pensadas de uma maneira muito totalitária, assim, de cuidado, assim, são difíceis de se sustentar, né? E, enfim, aí começou a se surgir uma série de problemas, né, relacionados ao abandono, assim, ao abandono e enfim, e deturpações, né, do que seria o encaminhamento de um tratamento. Então, quando o movimento da reforma psiquiátrica se iniciou, isso estava de uma tal ordem que o que se via, né, com alguma frequência era realmente um abandono, né? Então, locais muito precários, né? É por isso que quando a gente fala de manicômios, quando a gente fala de hospitais psiquiátricos, na cabeça das pessoas tem essa questão da violência, mas a violência pelo abandono, aquela violência de a família não querer, de entregar um problema
da sua família, o nosso, né? Da nossa família, nosso, para que outra pessoa resolva. Então, acho que talvez esteja aí o início dessa violência que fica na nossa cabeça. A questão da violência, não sei se está diretamente relacionada ao manicômio, né? Mas ela fica mais vinculada à ideia de doença mental. O que é um equívoco, mas e ao mesmo tempo isso também não vem do nada, exatamente. entende? Se justifica então, assim, de alguma maneira. se justifica no sentido de que o paciente não tratado, ele pode ter alguns episódios de descontrole de impulso ou agir de uma maneira que a comunicação efetiva não se estabelece, né? E a violência pode ser um resultado ou um recurso, né? De comunicação, né? Mesmo que de uma maneira né? Inadequada, enfim, relacionada à doença. Desculpa. Doutora, a luta antimanicomial, ela tem alguma característica muito específica, algum sinal nessa luta que a senhora chamaria atenção? A especificidade é de mudança de modelo de atenção, né? Então, aquilo que estava voltado para um modelo hospitalocêntrico passou a ser integrado, né, nos serviços comunitários. Então, ao invés de o hospital ser o centro, né, vamos dizer assim, a instituição mais importante, né, então a lógica deveria ser de um tratamento voltado para a comunidade. Isso tudo porque até então o louco, né, ele não era considerado como cidadão, inclusive dentro da nossa legislação. Então, foi um movimento de tentar resgatar ou de oferecer a chance de cidadania para o paciente psiquiátrico. Então, ela foi um movimento que inicialmente teve, né, um motivo voltado para os pacientes institucionalizados e principalmente aqueles de longa data que foram perdendo laços sociais, familiares, e enfim, para tentar fazer uma reinserção em sociedade. E na busca de uma política de assistência à saúde mental menos excludente, mais acolhedora, humanizada de fato, como que a sociedade pode participar? Bom, eu acho que hoje a sociedade já lida com isso de alguma maneira, porque a gente, nesse desenvolvimento, né, dessa política que resultou numa lei, né, que é a Lei 10.216 de 2001, que foi promulgada em 2001, esses serviços, né, eles foram sendo, bom, em tese, né, substituídos. Mas o que a gente, infelizmente, o que a gente costuma ver na prática é que houve um desmonte, né, dos hospitais através de redução de vagas, extinção de vagas, e a rede não conseguiu acolher, né, a demanda, né? E quando a gente fala de rede, a gente fala de rede ambulatorial, em que os CAPs também, os CAPs são Centros de Atenção Psicossocial, que que todos são projetos, né? E são dispositivos que surgiram a partir de uma demanda, quer dizer, os CAPs eles surgiram a partir de uma demanda da deshospitalização para acolher os pacientes egressos dessas hospitalizações, né? E, de um modo geral, os pacientes mais comprometidos. E depois o que aconteceu foi um desenvolvimento, né, um investimento teórico, pelo menos assim, de que os CAPs então seriam as instituições modelo ideais para tratamento de transtorno mental, e isso se estendeu para outros pacientes, não só, digamos assim, os mais comprometidos, que precisariam de cuidados, assim, de assistência mais cotidiana, né, de atividades cotidianas, né, de funcionamento junto à família. Então, enfim. os CAPs não são os ideais, não é modelo ideal? Os
os CAPs, eles são mais um dispositivo de atendimento, né? Então, houve um período em que houve um enxugamento, né, das vagas em hospitais, abertura de CAPs, porém, um problema que se observou também foi um fechamento generalizado, assim, né, isso no âmbito nacional, também dos ambulatórios. Entendi. Então, o que a gente observa hoje é que existe uma descaracterização do funcionamento dos próprios CAPs, assim, do que eles podem oferecer e podem oferecer, né, bastante coisa, desde que bem estruturados, aliás, né, desde que bem estruturado, o hospital tem muito a oferecer, ele tem uma função, o CAPs também, e os ambulatórios. A imensa maioria, né, dos pacientes psiquiátricos, eles são pacientes ambulatoriais. Então tinha que ser trabalhado realmente em rede, né? Em rede, né? Um vinculado ao outro para que esse tratamento ele seja contínuo e completo. O que é importante é o acesso aos serviços, né? E o acesso aos serviços não significa simplesmente assim, eu montei um serviço. Você precisa ter equipamento nesse serviço. E equipamento, principalmente equipamento humano, porque é um instrumento que a gente ouro, né, no tratamento das doenças mentais. E a gente fala sobre isso quando a preocupação com relação à capacitação das pessoas para esse atendimento. Isso. E a abertura de vagas, né, com contratação de profissionais para isso é muito importante. Porque não adianta ter um ambulatório se não tiver mão de obra qualificada. Exatamente. Então, é uma clínica, né, a psiquiatria, ela é uma clínica bastante complexa. Então, a gente não pode pensar na clínica em psiquiatria, na clínica que eu falo assim, o fazer, né, o cotidiano, o atendimento. A gente não pode pensar de uma maneira assim, não pode pensar de uma maneira tão linear, assim, como causa e efeito, simplesmente porque a gente tende a cometer muito mais iatrogenia, e iatrogenia significa fazer mal, né, ao paciente, do que se a gente puder abrir, né, e pensar de uma maneira complexa. Então, é uma clínica que exige uma complexidade. Pensando na reversão de estigmas e no acolhimento, como as pessoas podem ser inseridas no convívio social sem que haja prejuízo para que elas e para elas mesmas e para as pessoas que as rodeiam? Existem uma série de programas, né, de assistência, isso depende também do caso, assim, muitas vezes a gente, assim, essas assistências, eu falo assim, de trabalho conjunto, né, com serviço social, psicologia, né, muitas vezes programas mesmo de residências, né, terapêuticas, que a gente chama assim, pacientes que moram em casas protegidas, né, políticas, né, públicas para acolhimento, né, desses pacientes, assim, o estudo, assim, como que esses pacientes podem, que tipo de trabalho, né, que pode ser oferecido, né? Então, isso é importante, e a conscientização. Eu costumo dizer que estamos em 2023 e não dá para ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete. E quando a gente fala de saúde mental, é cada vez mais próximo da gente. É cada vez mais inserido na nossa sociedade, mas eu digo assim, na minha sociedade, Daniele, da minha família, da minha vida, das pessoas que me rodeiam, da sua. Então, você está próximo de todo mundo. E se não tiver informação, o envolvimento e o acolhimento, isso fica muito complicado, porque, ele é assim mesmo, deixa ali no cantinho. Sabe? Essas coisas de tentar empurrar, de tentar esconder, de tentar mascarar, primeiro que já não tem tempo. E segundo que isso só perpetua um problema, empurra o problema e faz ele talvez até crescer, porque provoca outros problemas. Faz sentido? Sim, é necessário engajamento, porque não é uma coisa que acaba simplesmente eu sei lá, eu ajudo aqui, ou eu quero entender,
ou eu acho que eu preciso prescrever um remédio ou uma terapia e está feito. Então, é um trabalho que demanda uma continuidade. Né? Demanda as mãos dadas também, né? Exato, isso. Eu acho que hoje a gente já tem uma... bom, isso, a gente tem de tudo hoje, né? Tudo, tudo. Mas já existe, assim, a possibilidade ou a abertura para a gente poder pensar nas questões psiquiátricas, né, nas questões do sofrimento psíquico, da doença mental, de uma maneira um pouco mais empática. Então, quer dizer, hoje as pessoas já podem considerar que elas próprias, né, nós mesmos, nós adoecemos, né, a gente sente determinadas coisas que não gostaríamos de sentir, ou que estamos até gostando demais de sentir, e a gente se sente, e a gente já considera a possibilidade de poder procurar ajuda, né, de procurar ajuda. Né? Até muito pouco tempo atrás, né, toda a loucura era uma coisa colocada, acontece com o outro. Era muito escondido mesmo. É. Até a procura por ajuda era muito escondida. Hoje as pessoas se sentem até mais importantes quando conta, porque eu faço terapia há 20 Faço anos, terapia, então tem uma mudança. Ninguém sabia, mas é porque agora não, eu faço terapia. Isso é tão bom, né, de você buscar o seu próprio envolvimento, desenvolvimento, buscar seu próprio crescimento, melhora para sua vida como um todo, né? E é de dentro para fora, não tem jeito. Então eu acho que isso é um avanço. Tem os exageros também, claro, né? Mas eu acho que isso é uma possibilidade que a gente tem de trabalhar e de ir amadurecendo essas nossas maneiras, né? De pensar, de ver, de estar no mundo. Está tudo em muita mudança. Doutora, e o que a gente vinha falando, né? De agora as pessoas assumirem que fazem esse tratamento, de cuidarem de dentro para fora, também existia muito um preconceito. E por isso essa questão de as pessoas não contarem, né, não falarem, ou não assumirem isso. Porque também a gente não precisa ficar falando o que faz ou deixa de fazer. Mas assumir de uma forma natural essa busca por profissionais, né, pelo atendimento disso. O preconceito sempre esteve muito relacionado às doenças mentais, isso é uma coisa milenar, né? Talvez tenha vindo lá da época ainda da Inquisição, quando a gente pensava nas questões do estigma. Psicofobia existe? Existe, né? Existe e é um tema muito caro, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria e, por extensão, a APS, né? Que é a Associação Psiquiátrica aqui do Espírito Santo, e que a gente tem trabalhado para tentar diminuir essa relação, né? Esses efeitos de preconceito com doenças mentais. Isso a gente vê cotidianamente. O preconceito é uma coisa tão enraizada, né, e tão introjetada assim, no cotidiano da saúde mental, que são coisas que a gente não percebe. Por exemplo, por que é que não temos, assim, é tão difícil a gente desenvolver, ou estabelecer, ou criar, manter serviços de psiquiatria em hospital geral, por exemplo. Por que é que o psiquiatra não está nas UPAs também fazendo esse atendimento emergencial? Por que que precisa? Por que que o hospital de referência psiquiátrico, né, é lá escondido, assim, tão difícil acesso. Mas de difícil acesso. Às vezes são detalhes, assim, esse preconceito contra a doença mental, ela se estende ao profissional da psiquiatria. Então, a gente se forma médico e existe isso, essa dificuldade de reconhecer, né, a própria doença mental como uma condição médica, entende?
Então, essa luta É. antimanicomial, ela é uma luta muito mais profunda, né? Exatamente, Porque ampla. ela é uma busca, uma luta, desculpa, para o reconhecimento e respeito à classe, ao tratamento, à forma como esse tratamento é levado ao público de maneira geral. Existe, doutora, uma forma de oferecer o acolhimento adequado? Sim. Qual seria esse? Você falou uma palavra que eu acho que é muito importante, é o respeito, em primeiro lugar. Existem também, já existe vamos dizer assim, um modelo, eu não gosto muito dessa palavra assim, modelo, porque o modelo serve para algumas coisas, mas não é uma coisa que se estende a tudo. Mas nós temos diretrizes já desenhadas, né, para a construção de uma boa rede, né, de atenção em psiquiatria. O que você pode entrar, qualquer pessoa pode entrar no site, né, da ABP, Associação Psiquiátrica Brasileira de Psiquiatria, que é abp.org.br, ou da APES, né, que é apes.org.br, e vocês encontram ali, assim, é possível encontrar diretrizes de como esses serviços devem ser constituídos. Então, é importante que se tenha um ambulatório, é importante que se tenha uns CAPs, é importante que se tenha os hospitais, é importante que se tenha os leitos de psiquiatria em hospital geral, é importante que exista uma política também voltada, né, para o atendimento ou para o acolhimento desses pacientes na rede, no sentido do desenvolvimento da cidadania, né? É importante que exista uma conscientização nas escolas, né? Hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa também trabalhar em parceria com escolas, né, no sentido da educação, né, esse problema seríssimo hoje, que é o bullying. Que os hospitais estejam nas unidades de saúde, que os hospitais estejam mais próximos. E aí a gente vai vendo que isso tudo é uma rede realmente que precisa ser construída para ter fluxo, para a coisa fluir, né? E a gente poder, de fato, perceber os resultados. A gente falou um pouco, ou bastante, das dores, né? Que a profissão, né? A especialidade, na verdade, tem nessa questão, né? Na sociedade de maneira geral. Mas eu queria que a senhora pudesse apontar agora, doutora, o que mudou ou o que avançou na forma de tratar pessoas com sofrimento mental e psíquico. Acho que mudou bastante assim, a questão do reconhecimento, né, da doença e você poder procurar ajuda, isso mudou bastante. A gente hoje tem uma possibilidade ou uma diversidade, né, e de técnicas, né, seja de medicamentos, sejam de técnicas psicoterápicas, seja de técnicas de tratamento, não necessariamente só por medicamento. Por exemplo, né, assim, tem as neuromodulações, o próprio ECT, que ficou durante um tempo e ainda carrega muito esse peso do estigma de um tratamento que foi, foi muito criticado, né, pela maneira como era feito, mas que é uma excelente, né, alternativa para casos específicos e feito da maneira correta. Cada pessoa é única, né? Isso. Então, o que a gente precisa hoje, eu acho que é fazer bem feito. Né? Encontrar maneiras de poder fazer bem feito, porque como fazer, nós já sabemos. Entende? Assim, agora, como é que nós vamos fazer para fazer isso que a gente sabe? Então, por isso que é importante o engajamento, é importante a conscientização, não só da classe médica, mas da população como um todo, porque ela pode, inclusive, exigir e deve, né, exigir do poder público. A gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. Eu agradeço muito a doutora Lícia Colodete, psiquiatra, presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, APES,
E eu quero deixar como mensagem final que a gente precisa se cuidar, a gente precisa reconhecer as nossas dificuldades e procurar os profissionais corretos. E exigir, de fato, né, do poder público que a gente possa encontrar os profissionais aonde a gente pode acessar. Então, se o serviço público está aí, ele precisa nos dar esse suporte. Sim. Doutora Lícia, muito obrigada, que a gente possa voltar a falar sempre disso para que realmente fique cada vez mais claro para a população. Tá. Sem informação, as pessoas não conseguem acessar o que é de direito. Sim. Eu te agradeço muito e agradeço a você que ficou conosco até agora. Até o próximo Entrevistas. Obrigada. Olá, eu sou Daniele Coutinho e você já deve me conhecer aqui de ES Hoje. Seja lendo alguma matéria que eu assinei, ou no Boletim ES Hoje, o resumão da semana, todas as sextas-feiras, ou até mesmo no programa Entrevistas, aqui no canal de ES Hoje no YouTube. Hoje eu venho apresentar uma Daniele diferente. Uma Daniele que é jornalista, mas que é mãe do José Pedro e da Maria Fernanda. E que de mãos dadas com Rebeca Bastos, que é pedagoga e especialista em altas habilidades, a gente chega para vocês com um novo projeto, Desenvolver. Então esse é o nosso convite para você se envolver para desenvolver. São temas variados que vão falar sobre a rotina das famílias com filhos ou não. Como a Dani já falou, eu sou pedagoga e eu atuo há 12 anos com o desenvolvimento infantil através da linguagem do brincar. E olha como que são as coisas. Eu assisti no canal de YouTube, vi um programa chamado 1001 Tretas e eu fiquei pensando, as conversas relacionadas, porque é um papo de mãe, né? E as conversas relacionadas à maternidade, de uma maneira geral, ela mexe com a vida da sociedade, independente se as famílias têm filhos ou não, como é o meu caso da Rebeca. E aí a Rebeca me procurou através de uma amiga em comum, falando assim, a gente precisava desenvolver um projeto que falasse, que juntasse informação com construção de uma sociedade melhor. E aí a gente está desenvolver para vocês. É isso, exatamente essa a ideia e eu fico muito feliz da gente colocar em prática, né? E foi assim que o Desenvolver nasceu, para trazer assuntos, né, variados e profundos, mas de uma forma leve, né, com especialistas em todos os assuntos aqui da nossa região. Quer dizer, a gente está em 2023, não dá mais tempo de ficar jogando os assuntos para debaixo do tapete. O bacana é a gente poder encarar todos os assuntos de uma forma mais leve, de forma que possa trazer para nossa realidade o que talvez não seja a realidade de todo mundo. Mas aí é importante, então, a gente falar, esclarecer e se envolver de verdade. Então é isso, nosso convite para você se envolver todas as quintas-feiras aqui no canal de ES Hoje, a partir do dia 15 de junho. A gente espera. Vamos nos envolver para desenvolver. Até lá!